No livro de João, no capítulo 4, no versículo de número 4, diz assim: Jesus lhe respondeu e disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Todos nós conhecemos essa passagem. Essa passagem fala-nos acerca de Jesus quando estava no deserto. Essa região do deserto estava localizada nas redondezas de Jericó. E que Jesus, segundo a palavra, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após jejuar e orar durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que teve fome. E tendo fome, quem se apresenta é o adversário, o inimigo de nossas almas. E a primeira palavra de Satanás para Jesus é essa: se tu és o Filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. O diabo sabia que Jesus precisava alimentar o seu corpo. O diabo sabia que ele estava com sede, que ele estava com fome. Mas aí ele gera uma palavra de dúvidas. Aí você diz, mas por que será? O diabo não sabia que Jesus era filho de Deus? Sabia. Só que Jesus entrou nesta luta, nesta batalha como homem. Ele não entrou como Deus. Porque se ele tivesse entrado como Deus, haveria um massacre ali. Jesus Cristo o destruiria como Deus. Mas ele entrou como homem. Então o diabo te faz essa pergunta: se tu és, faça transformar em pães. E Jesus, tendo certeza de que é filho de Deus, ele diz para Satanás a seguinte expressão: que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que será que Jesus quis dizer com isso? O pão, o alimento cotidiano que nós ingerimos, ele supre as necessidades do corpo, as necessidades dos músculos, as necessidades dos órgãos, as necessidades do sangue, do coração, enfim, de todo o corpo. Se a tua alimentação for perfeita, se você tiver uma alimentação saudável, com certeza o teu corpo sempre estará forte. O teu corpo sempre estará em condições de você andar, de você correr, de você trabalhar, de você viver bem. Mas se a tua alimentação for precária, pode ter certeza disso. Pode faltar uma vitamina, pode faltar uma proteína, pode faltar algum cálcio, enfim, pode faltar algum tipo de nutriente no teu corpo e você pode acabar adquirindo algum tipo de enfermidade. Ou seja, o nosso corpo tem que ser alimentado. Mas Jesus disse que nem só desse alimento vive o homem. Porque a nossa vida não é feita somente de corpo, de carne e sangue. Existe algo dentro de nós que é espiritual, que é o espírito que Deus colocou em nossas vidas. E este espírito também precisa se alimentar. Esse espírito também precisa de nutrientes. Esse espírito também precisa de alimento, mas que tipo de alimento? Alimento material? Não, ele é espírito. De alimento espiritual.
E esse alimento espiritual que Jesus está dizendo, ele não vem da sabedoria humana ou sabedoria de palavras. Ele não vem da psicologia ou filosofia. Ele não vem da ciência, mas ele vem de Deus, da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela nutre o teu espírito. A palavra que vem da boca de Deus, ela traz animosidade. Nós temos que entender que o nosso corpo não é somente matéria. O nosso corpo, ele é formado por espírito, alma e corpo. A função do corpo nós sabemos qual é. Trabalhar, se locomover, ir para lá, ir para cá, fazer uma coisa, fazer outra. A função da alma nós também sabemos qual é. A alma é a sede dos sentimentos. Quando você chora é função da alma, quando você se alegra é função da alma, quando você está triste é função da alma, quando você se alegra é função da alma, quando você tem raiva é função da alma. E o espírito? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, no capítulo de número 12, no versículo de número 7, que o pó volte à terra como era, mas o espírito para Deus que o deu. Existe algo dentro de nós que não foi a ciência que criou, que não foi o corpo da mulher que gerou, que não foi o sêmen do homem que gerou, mas o próprio Deus. Existe um espírito dentro de nós que foi Deus que nos deu, que depositou dentro de nossas vidas. E como eu estou falando aqui para vocês, esse espírito, ele só se alimenta das coisas de Deus. Ele não se alimenta das coisas materiais não, irmão. É por isso que nós temos a necessidade de buscarmos a palavra. É por isso que nós temos necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Nós somos carentes da voz do Senhor. Para quê? Para que o nosso espírito seja alimentado. Constantemente nós temos que estar lendo a palavra, nos alimentando da palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas é da palavra de Deus. Deus depositou uma missão a Josué e disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas não se aparte das palavras do livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. E será poderoso. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse: Timóteo, retenha firme a palavra desta lei, para que seja poderoso, tanto para demonstrar, como para convencer os contradizentes. Porque existem muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Somente alimentando o Espírito Santo de Deus com a palavra de Deus é que nós teremos força para vencermos as obras do inimigo. Porque o próprio Jesus disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra a potestade, é contra hostes espirituais. Mas como vencer essa luta espiritual se eu não me alimento daquilo que é espiritual? Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, Paulo falando aos Colossenses, ele disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos e as vossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Buscai as coisas que são de cima. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Efésios capítulo 6, Paulo é muito claro, quando ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E que armadura é essa?
Ele se baseou numa vestimenta romana, mas não olhando para aquilo que é material, mas para aquilo que é espiritual, armadura espirituais. Ele fala sobre couraça, ele fala sobre capacete, ele fala sobre espada, ele fala sobre escudo, ele fala sobre calçado, tudo no sentido espiritual. Porque esse mundo material em que nós vivemos, dentro desse mundo, existe um outro mundo, irmão, que é o mundo espiritual. É o mundo onde principados e potestades agem, trabalham, maquinam, arquitetam planos para tentar destruir a tua vida, para tentar destruir a tua casa. E se você não estiver protegido, se a tua casa não estiver protegida, não estiver alimentada pela palavra de Deus, o inimigo encontrará brecha. Você quer ver uma coisa? Ele se utilizou da palavra de Deus para tentar enganar Jesus, para tentar vencer Jesus, porque ele sabia que Jesus conhecia a palavra. Então foi palavra contra palavra. Está escrito, salte daqui, está escrito, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nunca tropece em pedra alguma. Aí Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós somos alimentados pela palavra, a palavra sempre estará na nossa vida, porque o Espírito estará fortalecido. A Bíblia diz que existe uma luta travada dentro de todo ser humano, que é carne contra o Espírito. A carne sempre estará declinada às coisas da carne, mas o Espírito sempre às coisas do Espírito. E que nós, às vezes, alimentamos a nossa carne e temos uma alimentação até boa. Mas, às vezes, esquecemos de alimentar aquilo que é fundamental. O Espírito. A carne, ela jamais conseguirá produzir fruto. Ela só produz obras. Porque o fruto que produz é o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz que as obras da carne, elas se manifestam logo. É fácil de você ver. É muito fácil. Porque ela se expõe. Ela se mostra, ela se destaca. As obras da carne, ela se manifestam quais são? Conte aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, decepções, bebedices, invejas, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca a qual vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o versículo 21 de Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Espírito, também devemos andar em Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 3, versículo 15, a partir do versículo 15, que a sabedoria humana, ela é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que do alto vem, olha, mais uma vez do alto, a sabedoria que do alto vem, primeiramente, ela é pura, tratável, pacífica, moderada, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Alimente o Espírito Santo de Deus e Deus alimentará a tua alma. Alimente o Espírito Santo de Deus com a palavra, porque nem só de pão vive o homem. Você consegue viver somente através do pão, mas você será morto espiritualmente. Alimente o Espírito que está dentro de você, porque o Espírito que está dentro de você, ele só se alimenta das coisas de Deus, somente. Ele não se alimenta das coisas da terra, não. Então sempre medite,
nesta palavra. Sempre leia esta palavra e será poderoso, será forte contra as astúcias do inimigo. O inimigo se levantará contra a tua vida, mas você terá força para suportar, porque escrito está: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não tiver força espiritual, você vai morrer. Você será atingido. A tua casa será atingida. Os teus negócios serão atingidos. E o final de tudo isso é a morte. Não somente morte física, mas morte espiritual. Pense bem nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém, irmão.